Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Como vocês estão? Espero que bem e prontos para mais um estudo. Vamos iniciar então esse nosso encontro de hoje, sintonizando-nos uns com os outros através da alegria dos nossos corações, pela oportunidade que temos de aqui estar nesse espaço de estudo e de aprendizado. Lembrando da figura amiga de Jesus, o mestre dos mestres, amigo de todas as horas, elevemos então a nossa vibração até ele, modelo e guia de nossas vidas. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como subtítulo Missão dos Espíritas. Talvez respostas simples e singelas combinem mais para descrever a missão dos Espíritas em sua verdadeira essência. Sem ornamentos, a maior missão dos Espíritos é consolar com as palavras de Jesus, a fim de que o próprio Espírita e a quem o auxilie possa se elevar. Erasto, o Espírito, recomenda, aspas, ide e pregai, e nos mostra a belíssima oportunidade de resgate da própria alma, levando a palavra divina a todos, indistintamente, mas, sobretudo, é entre os mártires do trabalho que encontramos o rebanho amigo e a terra fértil para o plantio. Além disso, a maior questão envolta sobre o texto que devemos pregar, não como religiosos, mas como seres humanos. E aqui já coloco a minha reflexão. Será que esse ide e pregai significa pregar as palavras divinas nas casas espíritas apenas? Será que Erasto não estava utilizando de uma amplitude maior, imaginando a importância de pregarmos as palavras divinas não somente dentro dos templos religiosos e das casas espíritas? Nossa maior missão é levar o amor e a caridade, o consolo a todos os nossos irmãos. Essa missão que me refiro é aquela de levar ao próximo a verdadeira essência da doutrina espírita, que é o amor de Jesus. Dessa forma, tenha a certeza de que Deus estará contigo e o seu coração sentirá o momento certo. Para divulgar os ensinamentos espíritas, o nosso primeiro passo é ação, ou seja, praticar tudo aquilo que aprendemos. E como? Vigiando e orando, já que essa ação é a melhor maneira de atrairmos o bem. Será necessário também abdicar do seu tempo inutilmente utilizado, como muitas vezes fazemos. Terá também de enfrentar a descrença dos inimigos do bem. Porém, jamais esqueça que a espiritualidade superior te acompanhará hoje, agora e sempre. Em suma, temos fé, esperança e caridade. A tríade que sustentará a missão dos espíritos, cujo propósito é fazer o bem e unicamente para o bem. Novamente, colocaríamos aqui uma outra reflexão. Estaríamos indo de encontro a uma nova missão dos espíritas? E aí nos fala o Evangelho, aspas, ide pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação os seus hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide pregai, os espíritos elevados estão convosco. As palavras desse espírito protetor de Erasto não só ressaltam a importância do espírita consciente em divulgar o espiritismo, como nos faz refletir sobre um outro ângulo da necessária divulgação. Novamente, Erasto, será que esse ide pregai significa apenas as palavras divinas nas casas espíritas, como nós perguntamos? Será que Erasto não estava utilizando uma atitude maior? É importante que nos conscientizemos de que a missão dos espíritas é divulgar as palavras consoladoras não somente para os espíritas, mas para todos. Não temos dúvida quanto a essa dedução. Certamente falarei com as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Isso é importante. Conheça o Espiritismo e acabe com o seu preconceito. E aí vem novamente a nossa pergunta. É comum ocorrer em palestras espíritas dirigidas aos não espíritas na sua cidade? E a resposta quase sempre é não. Se é assim, estamos bem fazendo nossa parte em relação ao ide pregai? Já pensou nisso? Pense e reflita. Se o espírito de Erasto disse que falaríamos a quem não quer ouvir a palavra de Deus, certamente não estava se referindo aos frequentadores da casa espírita. A boa lógica leva-nos a concluir que nossa missão vai além do que estamos fazendo hoje. Precisamos começar uma verdadeira cruzada em favor da divulgação da nossa doutrina fora da casa da espírita. O culto ao bezerro de ouro precisa ser combatido em todas as forças. Combate ao culto do bezerro de ouro. Isso está na Bíblia.
ao amigo que assustou-se com as palavras cruzado e combate o bezerro de ouro, atenção, essas palavras não são nossas, estão no Evangelho. Essas palavras são de Erastos, que disse: parti em cruzada contra a injustiça e a maldade, ide aniquilar este culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia, ide, Deus vos conduz. E talvez possamos pensar, será que essas novas atitudes não implicariam em pisarmos em terreno perigoso? Caro irmão, Jesus e Kardec não pisaram em terrenos perigosos? Se Jesus e Kardec foram audaciosos pisando nesses chamados terrenos minados, sendo maltratados, criticados, ultrajados, por que nós espíritas devemos tranquilos continuar levados ao sabor do vento, calmo e sereno? Há um grande risco no ar. Somos humanos, lembrem-se. Isso significa dizer que somos falhos e, de repente, ansiosos por seguirmos a sugestão de Erasto, ansiosos por sermos audaciosos, como foram Jesus e Kardec, podemos errar. Podemos colocar os pés pelas mãos, no dito popular. A nossa palavra, não obstante revestida de boa vontade, pode criar polêmicas inúteis. Por tudo isso, é importante que saibamos que, para fazer parte do grupo que divulga o Espiritismo, além das 4 paredes do centro, é preciso que o espírita divulgador tenha algumas habilidades. Por exemplo, seja conhecedor da doutrina, seja praticante da doutrina, não faça proselitismos, respeite e valorize todas as instituições religiosas. Sabemos que encontrar pessoas que reúnam todas essas qualidades não é impossível, mas também não é fácil. Não podemos postergar essa nossa missão de levar o Espiritismo além das paredes da nossa casa. O desafio aí está. E Joana de Anjos, de forma explícita, também reforça a necessidade de levarmos a outros cantos a essência da doutrina. No seu livro Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos diz: cabem nesse momento graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. Essa tão querida educadora espiritual passa-nos os 4 procedimentos que cabem aos espíritas que, repetindo, não podem e nem devem ser postergados. Demonstrar a existência do mundo causal, demonstrar a anterioridade do espírito ao corpo, demonstrar os incomparáveis recursos saudáveis e edificantes da conduta correta, dos pensamentos edificantes e da ação no bem interrupto. Pela lógica e pelo bom senso, assim, através da nossa mediunidade dignificada, seremos os elevadores. Alerta-nos ainda que esses procedimentos devem ser executados pelos espíritas conscientes das suas responsabilidades, e ainda complementa que devemos agir sem qualquer desconsideração pelos diferentes credos religiosos. Como espíritas, não nos esqueçamos de nossa missão, segundo Erasto, e dos graves compromissos, como nos relatou a veneranda. Então, mãos às obras, sejamos espíritas audaciosos, sem proselitismo, sem desrespeitar as demais instituições. Pregação e consolação, Jesus, são conceitos chaves nessa postura do Espiritismo. Vamos nos fixar na primeira palavra por início. Por muitos e muitos séculos, o sentido da palavra pregação foi levado a cabo como sinônimo de conversão religiosa, de palavras, palestras ou oratórias. Por muito tempo media-se a melhor ou pior pregação pela quantidade de adeptos que se fazia. Jesus, embora tenha tido a palavra mais doce, postura mais firme, a verdade mais pungente, nunca forçou ninguém a segui-lo. Jesus nunca obrigou ninguém ao aprendizado e nunca utilizou-se da pregação em altos bravos. Seguia, caminhava e falava, e foi bastante explícito. O Evangelho nos diz: o povo o seguia. Mas por que o seguiam? Porque Jesus cumpriu melhor do que todos os outros dominadores da terra, melhor do que todos os pregadores do planeta, o papel da consolação e apelo real aos nossos corações por sua sinceridade, direção e abrangência. A pregação de Jesus só era efetiva por conta da consolação que trazia a consciência que, embora possa se satisfazer momentaneamente com a mentira, só se aquieta com a verdade. O Consolador dentro de nós, nas pequenas atitudes, nas pregações dos exemplos, observando atentamente o caminhar dos corações e da mente à nossa volta, é a nossa missão. E levar a elas aquilo que elas desejam. Fazer como Jesus, não perguntava o nome nem de onde vinha, mas apenas: que quereis de mim? A postura de Allan Kardec é bastante clara, digamos inclusive concordante com a postura demonstrada pelo Mestre. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna,
Torne para vós a vossa paz, e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Isso está em Mateus. Nesse contexto, sempre que invadimos o direito dos outros de ouvirmos ou não, estamos fazendo um contrasserviço à doutrina dos Espíritos. A parábola dos trabalhadores da última hora no Evangelho aplica-se perfeitamente a nós espíritas. Após seguirem os trabalhadores do Cristo de séculos e séculos, são chamados na época do Consolador para servirem ao Cristo e cumprirem. Indicando qual deve ser o foco dos espíritas, o Espírito da Verdade, em 1860, na continuação do trabalho a que o Cristo nos chamou para realizar numa hora adiantada, mas o trabalho tão valoroso como qualquer outro, somos então os espíritas, os trabalhadores da última hora, na versão de Erasto. Como é que então se coloca em prática essa missão em nosso ambiente de trabalho? É isso então estar se falando do Evangelho, das virtudes, num ambiente tão competitivo do nosso trabalho? Tanto quanto essa postura não fira a vontade ou o direito dos outros, claro que é lícito. Lembremos que não só a palavra que toca, um sorriso toca, um abraço toca, um carinho, um minuto de atenção, um bom dia, uma prece a quem está em desespero. A postura do Espírito é penetrar as necessidades das pessoas de maneiras que elas permitam oferecer-lhes sempre um porto seguro. Melhorando-se, nos tornamos mais capazes de amar ao próximo, porque nos amamos, por assim dizer, mais e mais. O amor a si mesmo é um resultado da própria fé robusta em Deus. No entanto, não é suficiente. Uma vez que nossas compreensões se dilatam em relação a nós mesmos, em relação à vida, é hora de pormos em prática o mandamento que o Mestre nos deixou. Aspas, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fechou as aspas. Conhece-te a ti mesmo, fortalece-te para que o teu amor aos que necessitam seja também aumentado mais e agora. E agora eu pergunto, e para você, qual é a missão dos espíritas? A doutrina espírita tem como bases filosóficas e bases científicas e religiosas que, além de permitir um maior esclarecimento e equilíbrio das vidas, nos proporciona diversas oportunidades de restabelecer os danos morais que já foram criados. Então vejamos, muitas pessoas têm vergonha de falar a respeito de sua religião e até mesmo de assumir que são espíritas. Entretanto, os ensinamentos espíritas devem ser compartilhados e divulgados. Além disso, é preciso ter orgulho dessas edificantes lições. No Evangelho, Allan Kardec, através dos espíritos superiores, nos fala que os espíritos são convidados a falarem sobre os dogmas da reencarnação a todos na Terra. E ainda que, ao se reconhecer como semeador da palavra do Criador, falarás como um grande orador. Novamente, falamos ao Evangelho, é necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélica. Todos reconhecemos que não somos espíritos perfeitos e que trazemos conosco pesados fardos a carregar, mas também reconhecemos que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Para divulgar os ensinamentos espíritas, o nosso primeiro passo, como eu já disse, é ação. Podeis reconhecer os espíritas pelos ensinos e prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela sua abnegação e pelo seu altruísmo. O espírito interessado na reforma íntima, mais que qualquer outra pessoa, deve empenhar-se no cultivo da responsabilidade através dos seus exemplos, não se descuidando da prática do bem e do amor. Só assim executaremos os nossos compromissos sempre por iniciativa própria e por espontaneidade. Vamos lembrando que cada um tem uma missão, que pode ser uma profissão, cuidar de alguém, ser amigo de alguém, auxiliar um grupo de pessoas e tantas outras, e que a missão pode ser mais ou menos abrangente, envolver uma ou várias pessoas, mas que sempre é importante para o espírito e para os que com ele convivem. Sempre é uma missão no bem. Ninguém reencarna com a missão de matar, de prejudicar. Essas atitudes são desvios da missão anteriormente aceita. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão acontecer em todos os pontos do planeta. É chegada a hora em que a luz divina aparecerá nos dois mundos, no material e no espiritual, trazendo uma mensagem apocalíptica com o intuito de incentivar os espíritos a caminharem resolutos como uma falange imponente pela fé. Portanto, cabe a todos nós fazermos jus à frase que está no Evangelho:
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Pensemos muito nisso. Agora vamos fechar novamente os nossos olhos e agradecer. Agradecer ao Pai este momento de reflexão e aprendizado. Agradecer essa espiritualidade superior que nos ajuda e nos apoia sempre. E vamos pedindo uma harmonização para os ambientes de dor e de sofrimento, como os hospitais e lá os profissionais da saúde que estão enfrentando de frente a essa pandemia. Pedimos uma harmonização aos asilos, creches, albergues e presídios. Também aos dirigentes das nações para que possam tomar boas decisões. Aos desabrigados que moram nas ruas. Possamos solicitar também aos diversos segmentos religiosos uma harmonização, bem como as nossas casas espíritas e a nossa casa, e a todos que necessitarem de uma harmonização. Pedimos também uma harmonização para o nosso ser interior e uma outra aonde ela se fizer necessário, graças a Deus. Se você gostou, clique na mãozinha, no positivo, em todas as aulas que você assistir. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Faça críticas e comentários e sempre que possível, passe a informação para os seus amigos do nosso canal. E toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muita paz.